Enquanto muita gente está discutindo coisas super relevantes como o último tweet do Donald Trump, Rússia e China estão se preparando para desafiar a hegemonia do dólar. E isso tem tudo para ser um movimento econômico e político que pode definir o século XXI e que tem tudo para mudar a organização de poder internacional, especialmente poder econômico no mundo. E isso é complicado de explicar, porque muita gente não entende nem como isso funciona muito bem. Então deixa eu dar primeiro um geralzão, depois por que isso é relevante, vamos especular em cima um pouco disso, e é bem difícil especular disso, porque é uma coisa extremamente complexa. Mas primeiro, contexto, ok? O sistema financeiro mundial hoje passa pelos Estados Unidos, passa pelo dólar, quase tudo internacionalmente é feito em dólar, e isso quase tudo passa pelo sistema bancário americano, então passa por jurisdição americana, pelo sistema legal americano, o que permite que o governo americano exploderize economicamente qualquer país que ele queira, simplesmente colocando sanções. Isso permite que os Estados Unidos coloquem as sanções que eles colocaram no Irã, ou que eles recentemente colocaram na Rússia por causa de todo o rebuliço que deu na Ucrânia, de falar, olha, isso aqui vocês não podem fazer mais, esse tipo de transação a gente não aceita mais, transações aqui, não sei o que, o dinheiro desses caras aqui, confiscamos, isso aqui tá interferir em toda a economia do país, simplesmente mudando o que eles estão fazendo dentro dos bancos internos dos Estados Unidos. E isso é um poder muito grande que os Estados Unidos têm, eles têm esse monopólio da Organização Econômica Mundial desde a Segunda Guerra Mundial, do Acordo de Bretton Woods, basicamente, isso que foi em 1944. E isso foi o que definiu boa parte do movimento econômico do século XXI, do século XX, né? Segunda metade, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. E finalmente isso está sendo desafiado por Rússia e China. O motivo já está nesse contexto. O motivo é que, se os Estados Unidos conseguem controlar, via o dólar e via o sistema bancário deles, conseguem controlar o comércio internacional e economias, eles podem atacar qualquer país sem disparar uma bala. Porque muita gente tá falando, tem galera que fala, mas que a China tá crescendo, a Rússia tá crescendo. Tá, os Estados Unidos podem impor sanções na China ao ponto em que eles podem, de repente, ter uma revolução interna. Quer dizer, não funciona tão bem no Irã assim e tudo mais, mas eles podem fazer isso. Eles podem realmente detonar um país economicamente. E eles conseguiram causar um dano extremamente considerável na Rússia recentemente com as sanções por causa da Ucrânia. O que é um debate todo da Ucrânia e tudo mais que eu não quero entrar, mas só isso aconteceu, ok? Vamos concordar nisso, no mínimo. E Rússia e China e outros países associados a eles, satélites, etc., gostariam de ter a sua independência financeira, ter a sua independência de sistema bancário e tudo mais. Claro, de maneira geral, para fazer coisas que a maior parte de nós não aprovaria, e são países assim extremamente reprováveis em sua forma de Estado, é óbvio. Toda forma de Estado é reprovável, mas se você fosse fazer um ranking dos piores, eles iam estar lá. Eles iam estar lá, acho que a gente concorda nisso, né? Ok? Mas o fato é que eles estão querendo fazer isso, né? E qual é o veículo para se fazer isso? O veículo para se fazer isso é desafiar o dólar, é criar uma moeda paralela, quer dizer, não criar, né? Já usar o yuan, que é a moeda chinesa, e fortalecer ela para ela desafiar o dólar e criar um sistema bancário paralelo, criar um sistema de transação paralelo, criar um sistema econômico paralelo que possa pular completamente a estrutura financeira americana. E isso cria duas situações. Primeiro, que fortalece muito esse bloco Rússia, China, Indochina e associados, e enfraquece o bloco americano, especialmente num ponto onde a economia americana está numa situação muito frágil, que foi aquela bolha de crédito louca para todo lado, e eles estão tentando reajustar agora, subindo juros, o que literalmente nunca funcionou, mas ainda assim os manipuladores de moeda insistem em fazer isso. Especialmente numa situação frágil como os Estados Unidos está, com 20 trilhões de dólares de dívida, e agora chineses falando, o governo chinês não recomendando contra a compra de títulos de dívida americanos, você tem um desafio do yuan vindo contra o dólar. Cara, isso vai dar uma dor de cabeça. E é uma coisa tão grande que, assim, é difícil especular no que isso vai dar, mas enfim. Voltando, qual é o veículo do ataque? O veículo do ataque é o yuan, usar o yuan chinês, fortalecer ele, e a questão é como. E o que eles estão fazendo agora é, primeiro, fortalecendo as reservas de ouro de Rússia e China. As reservas de ouro dos caras cresceram muito nos últimos anos, junto também com o Uzbequistão, e isso é auxiliado pelo fato de que eles estão no BRICS, e Rússia é um enorme produtor de ouro, China é um enorme produtor de ouro, e no B do BRICS tem aquele país lá relevante que se chama Brasil, que também é um puta produtor de ouro. Então eles têm bom acesso ao mercado de ouro, o que ajuda a fortalecer a moeda deles, ajuda a fortalecer as reservas internacionais deles. Então eles podem deixar de ter reservas internacionais em
dólar e começar a ter reservas internacionais em ouro, que são as que não é produzido por um país, que não é manipulado por um banco central, etc. Isso aumenta a independência econômica deles, aumenta a independência fiscal, financeira, etc. deles do sistema dólar. Já enfraquece a força americana em cima deles. Segundo, como que você fortalece o yuan a partir disso? Bom, você tem uma outra coisa importante de contexto de que a China é o maior importador de petróleo do mundo e o seu maior fornecedor é a Rússia, o que também cria uma situação onde a China pode ser facilmente economicamente atacada se os Estados Unidos colocarem sanções no comércio de petróleo, o que vai afetar a China muito pesadamente. Os Estados Unidos têm agora uma estabilidade muito maior nesse mercado, eles podem fazer isso, zoa o mercado, mas zoa a China muito mais. É aquela coisa, tipo, eu me ferro, mas você se ferra 10 vezes. E, enfim, como eles têm esse comércio entre eles de petróleo muito forte, né, China e Rússia, está sendo testado e pode ser lançado basicamente a qualquer momento, essencialmente, vendas de contratos futuros de petróleo em yuan, denominados em yuan, sendo fechados, sendo resolvidos, sendo settled na bolsa de Xangai e possivelmente lastreados em ouro. Ou seja, se você não confia no yuan, você pode pelo menos confiar na reserva de ouro. Os dois países estão criando reservas de ouro gigantescas, o que, claro, envolve você acreditar que a China vai te dar ouro caso você peça. O que é uma proposta bem discutível, mas, ok, tá melhor do que se não tivesse nada, e uma vez que você tem esse comércio paralelo, você tem uma segurança de energia muito maior entre os dois, não precisa usar o dólar, usa o yuan, fortalece o uso do yuan, e países periféricos ali também podem entrar nisso, inclusive, talvez, quem sabe, Brasil. Venezuela e Irã já estão interessados, Índia pode estar interessada nisso, puramente por mais aproximação econômica com Rússia e China, e isso pode ser muito interessante para a economia deles e gera uma liberdade do dólar e um fortalecimento do yuan. Porque aí você fala, bom, yuan é o quê? Bom, yuan é a moeda do maior comerciante de petróleo do mundo, do maior exportador de petróleo do mundo não é a Rússia. Ou é, putz, eu devia saber isso. Mas enfim, o ponto é, de um dos grandes exportadores de petróleo do mundo, que é a Rússia, e tem um considerável, possível, quem sabe, hipotético lastro-ouro. Tá mais interessante. Tá interessante o suficiente para deslocar a gente do dólar? Sim. Não tô dizendo que vai apagar o dólar vai deixar de existir, mas enfraquece? Pô, claro que enfraquece. A questão é como isso vai ser feito, se vai funcionar, quando que vai sair e tudo mais, mas a indicação já tá isso, já foi testado e pode, como eu falei e repito, pode sair a qualquer momento. E aí quais são as consequências disso? Bom, você tem um yuan mais forte, yuan independente agora, que ele não está lastreado necessariamente ao dólar, né? A galera para de olhar esse par, não que para, mas olha esse par menos, e olha mais o par em yuan em relação ao commodity escassa, que é o petróleo, ou ao ouro. Então você tem uma moeda lastreada, não é bem lastreada, não é formalmente lastreada, mas mais lastreada do que o dólar, que é impressora livre. Ok, e isso reduz o poder do Fed, reduz o poder do dólar, o que pode causar um reajuste no dólar, no preço do dólar, né, desvalorizar o dólar, o que caga toda a economia americana, reduz o poder de compra dos americanos por importações, reduz a capacidade do Fed de manipular a própria economia e manipular a economia de outros países, e aumenta a capacidade econômica chinesa e russa, de maneira geral chinesa. O que pode gerar grandes movimentos econômicos aí. Uma virada de dólar de 5 ou 10% para qualquer lado é o suficiente para causar um movimento econômico grave no mundo aí. E a gente viu isso ao longo de 2017. O dólar deu uma movimentada forte. Isso aqui tem tudo, esse acordo de petróleo, yuan e ouro, etc., tem tudo para enfraquecer o dólar ainda mais. Especialmente numa situação onde os Estados Unidos têm 20 trilhões e meio de dólares em dívida. O que significa que, bom, se você espera que o dólar vai desvalorizar, você como investidor, vai pedir que a dívida americana pague mais, que os títulos de dívida que eles emitem paguem um juro maior, o que pode complicar as contas americanas. Tá vendo como é um ataque financeiro e econômico pesado que pode acontecer? Claro, isso aqui pode flopar inteiramente. É possível. Eu não acho que vai flopar inteiramente, eu acho que eles vão insistir nisso aqui por um bom tempo. Agora, qualquer coisa pra cima disso é muito difícil de especular, porque a gente tá falando aqui de uma mudança da organização econômica mundial. Eu não me julgo capacitado para especular sobre, não, vai acontecer isso, e da Estados Unidos vai cair, e da Rússia vai acontecer isso. Não, a gente pode fazer assim vários Cs, como eu fiz ao longo desse vídeo. Sei que isso acontecer, isso, sei que acontecer isso. Isso aqui pode valorizar e tudo mais, mas como isso vai sair pra frente é muito difícil de ver por enquanto, assim, com as poucas informações que a gente tem agora. E francamente, a gente tá falando de Rússia e China.
Então, não são países assim extremamente transparentes que vão te falar, tipo, eis o meu plano maligno aqui de como eu vou. Eles não vão fazer isso. Então, inclusive, boa parte das informações deles você pode pensar, será que eles estão falando isso só pra eu achar que é isso e depois eles fazem outra coisa? Porque pode ser, eles razoavelmente fariam isso. Mas as movimentações estão fortes aqui, e a recente movimentação chinesa política também é importante de entender nesse contexto. O governo chinês faz uma reunião a cada 5 anos para decidir o que vai ser feito e tudo mais tal. E depois desses 5 anos, é como se fosse uma eleição. Depois disso, a gente fala, bom, agora vamos soltar loucura, certo? Antes disso, eles querem, é como se fosse uma eleição, né? Você quer deixar tudo estável, bonitinho, deixar a economia supimpa tal. Não vamos encher o saco de ninguém. Fez, beleza, agora vamos sair pra porrada. E eles acabaram de fazer. Então eu esperaria porrada chinesa saindo e fogos de artifício também. Eu esperaria esse tipo de coisa saindo nos próximos meses ou 2 anos. É uma coisa assim altamente especulativa, bem difícil de entender o que está acontecendo aqui, mas que tem um potencial para, como eu falei antes e repito, definir o século, possivelmente. Eu não acho que eu estou exagerando. É improvável que seja. Aliás, é improvável que qualquer fato defina o século, na verdade. Mas se eu fosse fazer uma lista de top 20, esse aqui estaria lá, tipo, nos 5 primeiros. Vamos deixar por aí. Enfim, links pra você entender mais sobre isso na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.